E nós sabemos que o que Deus quer trazer, né, é essa consciência, essa identidade paterna de Deus na nossa vida. E nós conhecemos essa identidade paterna de Deus através dos pais. Então, Satanás justamente tenta destruir essa imagem paterna, criando ressentimento, criando mágoa, criando realmente confusão, para que os pais não sejam lembrados. Eu já falei aqui, isso não é de agora, isso não é de agora. A musiquinha, uma musiquinha das mais macabras que existe né? O bolso furou, papai caiu no chão, mamãe que é mais querida, guardei no coração. Que negócio é esse? O pai pode cair no chão, o pai pode... Está certo, não tem que repreender isso em nome de Jesus, porque Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E nós conhecemos o amor de Deus também através do amor dos nossos pais. Glória a Deus. Então, para começar de uma maneira mais descontraída, já que hoje é Dia dos Pais, eu quero contar alguma coisa a respeito do Dia dos Pais. 3 filhos estavam conversando sobre o presente que eles deram para o pai deles. Esses filhos já eram adultos, tinham crescido muito na vida, tinham prosperado. Então, eles estavam conversando sobre quem deu o maior presente para o pai. O primeiro falou assim: olha, eu dei para o nosso pai uma casa, uma mansão, uma casa imensa para ele. Aí o segundo falou assim: eu comprei uma Mercedes e dei com motorista para o nosso pai. O terceiro falou assim: eu dei o melhor presente para ele. Eu dei o melhor de todos. Olha, eu consegui um papagaio marrom raro que consegue... Vocês sabem que nosso pai gosta muito de ler a Bíblia. Esse papagaio marrom raro, ele decorou a Bíblia toda. E como nosso pai já está muito velho, já não consegue ler a Bíblia, esse papagaio raro vai ser tudo para ele. Mas não foi fácil, não. Esse papagaio raro, ele foi treinado durante 12 anos. Sabe, foram 20 monges diferentes que treinaram esse papagaio para ele decorar a Bíblia toda. Então ele agora pode decorar a Bíblia toda, pode falar a Bíblia toda de trás para frente, de frente para trás. Isso vai ser muito bom para o nosso pai. Passou um tempo, o pai mandou uma carta para cada um dos filhos. Para o primeiro filho que deu a casa, o pai escreveu e disse assim: meu filho, eu te agradeço, mas eu fico só num quarto e eu não tenho empregada, sua mãe já faleceu, eu tenho que arrumar a casa toda sozinho. O segundo, que deu a Mercedes com o motorista, ele falou assim: meu filho, obrigado, mas eu já estou muito velho. Eu não aguento mais sair, viajar, ir para canto nenhum, então nem uso o carro. E o motorista, ele é muito mal educado. E o terceiro mandou o papagaio marrom raro. O pai escreveu assim, falou assim: meu filho, olha, você realmente me conhece e me entende. Eu queria muito agradecer o presente que você mandou, porque você sabe, eu gosto de coisas simples. Coisas simples. E aquele franguinho que você mandou estava delicioso. Amém? Vamos ficar de pé. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos declarar: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso. Minha mente está alerta, meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos num tempo onde algumas coisas acontecem e até entristecem o nosso coração, com algumas declarações que pessoas fazem. E poucos dias atrás nós vivemos a polêmica onde foi criado um novo bordão. Agora, todo mundo diz assim, eu estou acima da média, você está acima da média. E isso me fez pensar em algumas coisas, sabe? Porque a declaração desse cantor foi uma declaração arrogante, muitas pessoas falaram, muitas pessoas criticaram, e com certeza, com razão. Mas eu fiquei pensando que, realmente, a gente precisa viver acima da média. E na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que eram acima da média. E eu fico pensando, nós também precisamos viver acima da média, sabe? A média é de onde vem a palavra medíocre. Medíocre quer dizer na média. Na média. E viver acima da média é viver acima da mediocridade. É lógico que essa frase foi dita de forma totalmente errada. Mas na Bíblia, nós encontramos muitas pessoas que viveram acima da média. Eu queria citar aqui algumas, com o tempo que nós temos, porque hoje nós temos ainda o café dos pais. Tem uma coisa que acontece no café dos pais. O café dos pais normalmente rende mais do que os das mães. Isso é bom. Então, olha só. Há um homem na Bíblia que estava acima da média. Acima da média, para deixar. Gênesis 12, versículo 4. Acima da média para abrir mão. Acima da média para deixar. Acima da média para largar as coisas. Para desapegar, como o pessoal diz. Acima da média para ser desapegado. Gênesis 12, versículo 4. Diz assim. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Esse homem chamado Abraão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão, esse homem estava acima da média na capacidade de abrir mão, de deixar. Um homem de 75 anos, alguém aqui que já tem 75 anos, pensaria em alguma hipótese de abandonar a sua casa, a sua família e se lançar em uma jornada, em um outro lugar onde não conhece, em um outro lugar onde há perigos. Alguém aqui estaria realmente com essa disposição? Abraão era um homem que estava acima da média no que diz respeito ao chamado de Deus de abrir mão. Hoje, muitas pessoas com 20 e poucos anos, muitas pessoas com 30 anos, 40 anos, dizem assim, eu não quero abrir mão do que eu já tenho, não. Eu já conquistei uma estabilidade, eu já tenho a minha casa, eu tenho meu emprego. Esse negócio de missão é para jovem que não tem nada na vida ainda, que está construindo família. Mas Abraão estava acima da média. Porque hoje a média diz o seguinte, eu já estou com a minha vida acertada, eu não posso fazer a obra de Deus, nem a vontade de Deus. Mas sabe, independentemente de qual idade você esteja, em qual idade você esteja, em qual estado da vida você esteja, em qual estação da vida você esteja, o chamado de Deus permanece alto, audível. Deus continua chamando homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres, independentemente da idade. Não importa se você tem 10, se você tem 15, se você tem 30, 70 ou 80 anos. Deus ainda tem chamado para aqueles que estão acima da média, com a capacidade de deixar, de abrir mão.
Se Deus falasse para você agora, sai do teu trabalho, pede as contas, junta o que você tem, e eu vou te mostrar uma cidade para onde você vai. Quais seriam os nossos argumentos? Primeiro argumento: Senhor, se eu pedir conta, eu vou perder os meus direitos. Primeiro argumento. Então eu não posso pedir conta. Se eu pedir conta, eu perco meus argumentos, meus direitos. Segundo argumento: Senhor, eu levei 20 anos pagando essa casa. Agora eu vou vender? Segundo argumento: Senhor, meu filho ainda tem que ir para a faculdade. Se eu sair agora, ele vai perder, eu não vou ter como recuperar. Outro argumento: Senhor, minha família está toda aqui. Meus parentes estão todos aqui. Eu tenho uma avó velhinha. E se eu for e ela morrer, eu não vou ver minha avó morrer? Engraçado, né? Quando você vê a avó morrer, você chora. Mas você não quer ir embora para não deixar de ver a avó morrer. Tantos argumentos, mas Abraão, irmãos, estava acima. Não olhou dificuldade, não olhou direitos, não olhou o que ele tinha de comodidade, ele simplesmente partiu em cima de uma palavra. Mas não vou me prender em Abraão não, porque existem outros acima da média aqui. Existia um homem que estava acima da média em ousadia. Primeiro é o livro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Acima da média no que diz respeito à ousadia. Primeiro livro de Samuel 17, 54 diz assim: E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Você conhece a história de Davi. Havia um exército inteiro de homens treinados, homens capazes. E é interessante notar isso, irmãos, porque alguns daqueles homens que estavam naquele exército foram depois homens valentes de Davi. E a Bíblia fala que aqueles homens eram capazes de matar com uma lançada só 300. Não é um homem como a gente conhece hoje, não. Que tem medo até de borboleta, não. Era homem que enfrentava, que fazia, que acontecia, que lutava mesmo. Mas naquele momento estavam todos aterrorizados por causa de Golias. Todos se colocaram numa média. E falaram assim: nós não podemos enfrentar ele porque ele é um gigante. Mas Davi, que era um garoto, se colocou acima da média. E disse: eu vou lá derrotar esse gigante. E derrotou. E foi. E venceu. Acima da média, em ousadia. Quantas vezes a gente não quer ousar, a gente quer segurar aquilo que a gente tem e fala assim: não, se eu perder isso, vai ser, e eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso ousar. Eu não posso levar a minha família a uma situação melhor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso começar nada novo agora. Eu não tenho como começar. Você se coloca na média. Você não tem ousadia. Você não tem intrepidez. Eu não posso servir mais ao Senhor. Eu não posso fazer mais ao Senhor. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Irmãos, acima. As pessoas, de um modo geral, pensam assim. Mas existiram homens que se colocaram acima da média. Mas também houve um outro homem que se colocou acima da média para ser lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel 6,16.
Diz assim, então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, havia uma média, havia uma medida, e a medida era, todos precisam adorar ao rei. Essa era a medida. A Bíblia diz que Daniel, contudo, todos os dias se ajoelhava e orava a Deus 3 vezes por dia. Ele não se colocou na média. Ele não se colocou na medida do rei. Ele se colocou acima da medida do rei. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós abrimos concessões, porque o mundo estabelece uma média e uma medida. A televisão estabelece uma medida. Todo mundo vê. Todo mundo vê novela. Todo mundo vê malhação. Todo mundo vê isso. Todo mundo vê isso, aquilo. Todo mundo vê esses programas humorísticos. Eu nem sei qual tem mais Pânico e sei lá o que. Todo mundo vê. Todo mundo vê Big Brother. Todo mundo vê Fazenda, sei lá o que. Chiqueiro, sei lá o que. Todo mundo vê. E aí você se coloca na média e fala assim, todo mundo vê. E quem não vê está fora. Quem não vê está fora do mundo. Quem não vê é careta. Quem não vê está desatualizado. Quem não vê é bitolado. Então, eu preciso ficar na média. Senão eu não vou ter conversa com os meus amigos. Senão eu não vou ter assunto. Eu não vou saber o que aconteceu com a fulaninha lá que largou o marido e arrumou um outro namorado. Eu não vou saber conversar. Daniel se colocou acima da média. Ele não aceitou aquilo que foi estabelecido. Sabe por quê que ele não aceitou? Não é porque ele era rebelde, não, irmãos. Não é porque ele tinha um espírito altivo, não. Ele não aceitou, sabe por quê? Porque aquela ordem do rei ia totalmente contra ao que Deus estabelece. Então, quando existe alguma coisa que todo mundo está na média fazendo e acontecendo, mas vai totalmente contra aquilo que Deus estabelece, Deus me chama e Deus te chama para estar acima da média. Amém? Deus te chama para estar acima da média. Mas houve também, eu sei que hoje é dia dos pais, estou dando vários exemplos de homens, mas eu quero dar o exemplo de uma mulher também, porque senão as irmãs ficam magoadas. Houve também uma mulher que viveu acima da média, que demonstrou estar acima da média. Mateus capítulo 15, versículo 26 e 28 a 28. Acima da média para se humilhar. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Essa mulher estava acima da média no quesito humilhação. Sabe, um dos piores males que pode acontecer na vida de uma pessoa é o chamado orgulho. O orgulho nos impede de desfrutar as melhores coisas que existem na vida.
e também nos impedem de desfrutar o melhor de Deus para nós. Vou explicar. O orgulhoso, ele cria um mundo dentro dele onde ele é o rei, onde as coisas precisam satisfazer um padrão que ele estabeleceu. É importante, irmãos, ter padrões na vida, mas padrões que sejam dentro de uma realidade, não padrões que sejam dentro de uma imaginação doente. Sabe, e o trabalho, todo trabalho que a gente tem, quando desde criança nossa mãe nos ensina a fazer alguma tarefa de casa, ele tem essa função de nos humilhar no bom sentido. Porque ninguém pode trabalhar bem se não se humilhar. Não é verdade? Você vai pegar seu primeiro emprego. E aí, o patrão diz para você, olha só, tá certo que você veio aqui para arrumar o arquivo, mas eu quero que você, no final, passe uma vassoura aqui no escritório todo, por favor. Eu? É ruim, vou passar vassoura? Não sou empregado, não sou faxineiro, vou passar vassoura? Que negócio é esse de passar vassoura? Eu não aceito esse negócio de passar vassoura, porque eu não estou aqui para passar vassoura. Que negócio é esse? Queridos, nós precisamos descer. Porque esse sentimento nós usamos em tudo. É no relacionamento conjugal, é no relacionamento com as pessoas no trabalho, é no relacionamento na igreja. Em tudo. E nós usamos também com Deus. Aquela mulher soube se humilhar. Diz a Bíblia que ela vinha clamando, e Jesus ignorando. Aquela mulher passou muita coisa. Aí você pensa assim, mas Jesus estava fazendo isso de propósito, Jesus era mau? Não. Jesus estava testando aquela mulher. E não apenas testando aquela mulher, Jesus estava testando a nós. Você crê nisso? Jesus estava testando a mim e a você. Porque eu tenho certeza que quando você leu esse texto a primeira vez, você fala assim, não entendi isso. A primeira reação sua, quando você leu esse texto a primeira vez na vida, se você foi uma revoltazinha, mas por que ele fez isso? Eu duvido que não. Isso aqui eu não entendi. Tem coisa na Bíblia que a gente não consegue entender. Sabe por quê? Porque isso mexe com o nosso orgulho. Porque, na verdade, a gente pensa assim, se fosse eu tinha virado as costas e ido embora. Mas vem cá, quem que precisa? Quem que precisava? Esse é o nosso problema, irmãos. Quando fala lá em Apocalipse, você não sabe que você é um nu, desgraçado, pobre. Essa é a nossa condição de pecado. E se nós estamos na desgraça do pecado, na imundícia do pecado, na podridão do pecado, na pobreza, na miséria do pecado, irmãos, nós temos que nos humilhar muito para Deus nos resgatar e nos tirar e nos levantar. A pessoa que está na sarjeta, ele está sem dignidade nenhuma, ele está mendigando por um prato de comida, ele tá implorando ali por uma ajuda, por um pedaço de pão. E essa é a condição espiritual do homem, aquela mulher sabia. Quando Jesus falou para ela, olha só, não é justo, não é lícito os cachorrinhos tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher diz assim, sim. É a primeira palavra dela. Ela não diz não. Ela diz sim. Se fosse para nós, qual seria a nossa primeira palavra? Como é que é? Repete. Mas aquela mulher disse, sim, Senhor. Eu concordo com o Senhor.
mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando não parecia possível, aquela mulher desceu mais ainda. Ela estava acima da média para se humilhar. Sabe por que às vezes nós não recebemos de Deus, não conseguimos coisas? Nós não queremos nos humilhar. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu direito. Eu sei que eu posso. Eu tenho razão. Eu. Mas sabe a má notícia a respeito disso? É que, em geral, todo mundo pensa assim. Aí você pensa, se todo mundo pensa assim, então não está errado. Não. Deus te chamou para estar acima da média. Para fazer coisas acima da média. E por último, irmãos, para nós terminarmos, eu quero falar de alguém que estava acima da média para dar a sua vida. Glória a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Só quem está acima da média é capaz de fazer isso, da sua vida. Deus não está procurando quem está acima da média, que é mais rico que todo mundo. Deus não está procurando quem está acima da média, quem canta mais que todo mundo. Deus não está procurando quem está acima da média porque é mais famoso que todo mundo. Não, Deus está procurando aqui, ó. Conheçamos o amor nisto, que Ele deu, Ele quem? Jesus, deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Traduzindo e trazendo para a contemporaneidade. Conhecemos o amor nisto. Ele viveu acima da média. E nós também devemos viver acima da média. Ele deu a sua vida acima da média. E nós também devemos dar a nossa vida acima da média. É isso que nós devemos fazer. No reino de Deus, a dinâmica é invertida. Aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Seja servo de todos. Quer ser servido, sirva. Esse é o propósito do reino de Deus. No reino de Deus não importa o quanto você tem, não importa o quanto você serve. A Bíblia mesmo diz, olha, numa casa há vários utensílios, vários vasos, de ouro, de prata, de barro, de pau. E há vasos para a honra e vasos para a desonra. Não importa se você é um vaso de ouro, não importa se você é um vaso de prata, não importa se você é um vaso de barro, o que importa é que você seja um vaso para a honra e não para a desonra. Vaso para a honra está acima da média. O vaso para a honra não está na medida do mundo. O vaso para a honra está na medida de Cristo. Glória a Deus. Aquele que se acha espiritual, eu sou espiritual. Eu estou acima da média porque eu sou espiritual. Então tem que ser o primeiro a mostrar em mansidão. Tratamento com todos os irmãos. Esse tem que ser o primeiro. Irmãos, estar acima da média tem uma responsabilidade. Quando você está acima da média, você começa a ser visto por todos que estão abaixo. Houve um homem na Bíblia que aparecia acima da média e ele não foi muito bem. Saul. A Bíblia diz que ele estava acima da média. Quando ele estava no meio do povo, metade do peito de Saul saía assim para cima do povo. Ele era mais alto que todo mundo. Ele estava acima. E foi escolhido para ser rei. Era bonito, era um cara forte. O cara era um atleta, um cara... Foi escolhido para ser rei. E o seu reinado não foi muito bem. Porque fisicamente ele estava acima da média. Mas espiritualmente ele era muito na média. Glória a Deus.
Eu quero te convidar a se colocar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Te louvamos, Senhor, porque não somos super-homens, super-mulheres, não somos ricos e famosos, e nada disso tem crédito nenhum diante do Senhor. Tua palavra mesmo diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo e as que não são, para confundir as que são. Então nós temos orgulho, Senhor, de sermos nada. Temos orgulho de sermos coisas loucas. Temos orgulho de sermos coisas inúteis aos olhos do mundo, mas úteis nas tuas mãos. Sim, Senhor. O nosso orgulho está em Cristo Jesus. Nele nós nos gloriaremos dia todo, conforme diz a tua palavra. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem chamado uma igreja para estar acima da média deste mundo. Nós não estamos na medida do mundo, nós não estamos na medida de Satanás, nós estamos na medida, na estatura de varão perfeito, na estatura de Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Senhor, a tua palavra diz que os escândalos viriam. E eles vêm. Mas, Senhor, mesmo os escândalos, Senhor, têm a capacidade, Senhor, de nos trazer uma reflexão, Senhor, a respeito daquilo que é o teu propósito para a nossa vida. Senhor, e nessa manhã, nós te agradecemos, Senhor, porque, mais uma vez, na tua palavra, nós reconhecemos que o nosso padrão é Cristo Jesus. Ele é o nosso padrão. Ele é a nossa medida, e nós não podemos de maneira nenhuma nos conformar com menos do que isso, porque menos do que isso é pecado. Oh Deus, nós te glorificamos, te agradecemos. Senhor, nessa manhã, é manhã de Dia dos Pais. Senhor, nós queremos te louvar por cada pai aqui nessa manhã. Senhor, ao terminar daqui, Senhor, nós teremos um café, uma comemoração especial para os pais. E nós, Senhor, queremos fazer isso de coração, Senhor. Te agradecendo primeiramente, te agradecendo por cada pai aqui presente, meu Pai. Te louvamos, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Amém.